Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. É uma alegria estar aqui com você para mais uma meditação da palavra. Eu quero meditar com você Marcos capítulo 5, versículos de 21 a 43. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele. E Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência: "Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva." Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: "Se ao menos eu tocar na roupa dele, ficarei curada." A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: "Quem tocou na minha roupa?" Os discípulos disseram: "Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: quem me tocou?" Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio, caiu aos seus pés. Caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: "Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada desta doença." Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: "Tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre?" Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: "Não tenhas medo, basta ter fé." E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: "Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo." Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: "Talita cum", que quer dizer: "Menina, levanta-te." Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, 2 milagres lindos de Jesus: a cura da filha de Jairo e a cura da mulher hemorroíça. Eu quero hoje me deter com você na cura desta mulher que há 12 anos sofria de fluxo de sangue. Toda mulher sabe como é ruim este período da mulher onde ela começa a jorrar sangue. Só que veja, não era um período, eram 12 anos de fluxo de sangue. Então, em você, mulher, você deve imaginar o sofrimento desta. E veja, ainda mais, o sofrimento dessa mulher era por quê? Porque lá em Levítico, capítulo 15, versículo 25, havia uma lei que uma mulher que tivesse com fluxo de sangue, ela estava em estado de impureza. Sim, uma mulher que estava no seu período de menstruação era considerada uma mulher impura naquele momento. Só que veja, ela não estava menstruada, ela não estava num período de menstruação, ela estava há 12 anos. Então veja, para os judeus, para o povo daquela época, aquela mulher estava impura. Há 12 anos.
Para o povo judeu era considerada impura não só a mulher afetada pela doença, mas tudo que ela tocava se tornava impuro. Então veja, a mulher era considerada impura, e ela não podia tocar em nada, porque tudo que ela tocasse também se tornava impuro na concepção deles. Agora você vai entender por que essa mulher então ela vai tocar a Jesus por trás. Como que com uma delicadeza. Ela vai tocar Jesus por trás porque ela sabia, a lei dizia que ela era impura. A lei dizia que tudo que ela tocava ficava impuro, mas com muita humildade, ela toca Jesus por trás. E agora você vai entender também por que ela não toca em Jesus, ela toca no manto. Porque também na cabecinha dela, se ela tocasse em Jesus, ela iria contaminar Jesus. Mas mal sabia ela. Olha, aliás, ela tinha esta fé de que tocando em Jesus, mas tocando só no manto, veja que humildade, ela ficaria curada. Claro, tocar em Jesus, nunca vamos contaminar Jesus. É Jesus que nos santifica, é Jesus quem nos purifica, é Jesus quem nos cura. Gente, olha, eu creio que com isso que eu estou te dizendo hoje, você está entendendo. Ela toca por trás. Talvez para ninguém ver. Ou porque ela foi com muita delicadeza, com muita humildade. Tocar no manto significa humildade. Porque eu não posso tocar em nada. Eu não posso tocar em nada, senão eu torno você impuro se eu tocar em você. Então eu vou tocar no manto. E se eu tocar no manto de Jesus, eu ficarei curada. E gente, a cura acontece na mesma hora. Por quê? Porque ela tocou em Jesus com fé e ela tocou em Jesus com humildade. Eu quero convidar você a tocar em Jesus com humildade. Ela reconhece a sua indignidade. Ela reconhece que ela não é digna de tocar o Senhor, humildade. E ela toca Jesus com fé, porque Jesus fala, alguém me tocou. E depois Jesus diz para ela, a tua fé te curou. Essa mulher hoje nos está dando um grande ensinamento. Toque em Jesus com humildade, toque em Jesus com fé. Que Deus te abençoe, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.